dessa contratação, Ramon Sosa, que o nosso Torvano trouxe a informação. Palmeiras contrata o jogador, não é? Aguarda os exames desse atleta paraguaio por cerca de 14 milhões de euros, cerca de 89,5, 90 milhões de reais na cotação de hoje. Mas antes, seu boa noite, Luiz Marcelo Bigato. Tudo bem, Bigato? Muito boa noite, Weber Lima, Celso Cardoso, Marcel Capretes. Um grande abraço ao amigo ligado no futebol da 105 FM. Maravilha, então vamos lá para a enquete de hoje. É o seguinte: Ramon Sosa é uma boa contratação do Palmeiras. Eu falei aqui, eu fui pesquisar essas últimas contratações do Palmeiras, né? Parece que o Palmeiras está com alguma dificuldade em entender números por conta das suas contratações. Se a gente voltar um pouco no passado, o Palmeiras contratou Merentiel e Flaco Lopes. No passado recente aí. Gastaram um caminhão de dinheiros. Olhando os números do Merentiel, não eram números que chamavam atenção. Em 2021, o Merentiel tinha 38 jogos, 11 gols, 5 assistências. Em 2022 já não foi tão bem. Os números caíram. E o que aconteceu? O Palmeiras foi e contratou. Flaco Lopes, muito parecido. Os números caíram de 2021 para 2022. Palmeiras foi lá e contratou. Olhando os números do Paulinho, 2023 o Paulinho arrebentou no Atlético Mineiro. Aí em 2024 ele tem uma decaída. O que o Palmeiras vai e faz? Contrata o jogador. E agora com esse problema, né? Que agora não é mais Sociedade Esportiva Palmeiras, é Departamento Médico Leila Pereira para cuidar do Paulinho por um ano, sem ele praticamente jogar. Então, o Vitor Roque arrebentou no Atlético Paranaense. Foi para o Barcelona, nem jogou, depois foi emprestado para o Betis. 33 jogos, 7 gols e 2 assistências. Palmeiras foi lá e contratou. E agora esse Ramon Sosa... Eu olhando os números dele do Nottingham Forest, onde ele estava, são números pífios. 23 jogos, 3 gols e 1 assistência. Eu acho que a turma lá no Palmeiras tá com dificuldade de entender o desempenho dos jogadores. Ou estão contratando na descida, ou com esses números, Celso, que não dá. 23 jogos, 3 gols e 1 assistência. Ou se eu for lá no Tadieres, ainda melhorou um pouco, ele jogou no Tadieres em 2024, 21 jogos, 7 gols e 6 assistências. Mas está havendo uma dificuldade. E, na sua opinião, se é uma boa contratação para o Verdão paraguaio Ramon Sosa? Bom, o Sosa, ele vem sendo convocado pela seleção paraguaia nas eliminatórias com uma certa frequência. No Tadieres ele foi bem... Porém, a temporada dele no Nottingham Forest foi muito ruim. Se você observar, quando o Palmeiras contrata o Vitor Roque, ele também está muito mal no Betis. Tá mal. Então fica parecendo que é uma oportunidade de mercado. Jogador que de repente tem um potencial, mas que não está rendendo aquilo que se espera, e fica aí a expectativa de você fazer com que recuperar esse jogador, digamos assim. Só que recuperar um jogador por esse preço é completamente arriscado, né? É muito arriscado. Não, e só na questão do Vitor Roque, eles estão contratando o jogador e aí o cara não tá rendendo. É isso. Olha, o Vitor Roque tá chegando a 24 jogos nessa temporada, 3 gols e nenhuma assistência. Então, mas até aí, o Weber, é um risco que você corre. Quando você tem o Vitor Roque, você tem a visão do Vitor Roque. O Vitor Roque do Cruzeiro, o Vitor Roque do Atlético Paranaense... É um bom jogador. Sim. Quando você tem essa referência, não tem nem dúvida. É que no Barcelona ele foi mal e no Betis ele não foi bem. Então, tem outros exemplos como esse no mercado. O Gabigol bateu, voltou. E olha o que ele fez no Flamengo. O Yuri Alberto bateu e voltou. Passou por 2 clubes o Gabigol, né? Passou na Inter e Benfica. O Yuri Alberto bateu na Europa, voltou. E olha o que ele está fazendo com ele. O Pedro bateu e voltou. Então, existe essa possibilidade de repente, o jogador bater na Europa, não render e voltar e acontecer. Só que o Palmeiras não deu sorte.
com o Vitor Roque, pelo menos até agora. Mas é uma aposta válida. Quando você pensa assim, pô, tem a oportunidade de contratar o Vitor Roque, você não vai pensar 2 vezes. É uma das raras oportunidades, assim, o Vitor Roque, no meu entender, dá para você comparar com o Endrick, por exemplo. Não estou falando tecnicamente, estou falando de status, de postura, tanto que foi parar no Barcelona. Agora, é um risco que você tem. Então, o Palmeiras está vendo essa possibilidade de mercado. Também não tem muitas opções para o lado esquerdo. O que o Palmeiras tem? Facundo Torres, que ainda não disse ao que veio. Facundo Torres, são 34 jogos pelo Palmeiras, 6 gols e 3 assistências. Que seria, teoricamente, substituto do Estevão. Então ainda não parece o nome certo. Maurício, que é meia, que às vezes joga por lá. E o Facundo Torres, que o Palmeiras foi buscar nesse futebol norte-americano aí. Quantos anos o Facundo Torres está jogando lá? O Felipe Anderson, que nunca rendeu o que se espera. Então, mas tem que tentar. Palmeiras tem que tentar. Eu não acho que... Até porque se fosse realmente... tivesse ido bem no Nottingham Forest, ele estaria indo hoje para o Chelsea, como foi o João Pedro, que estava no Brighton, ou qualquer outro jogador, ia para um mercado superior, para um clube superior. Se ele não vai bem, tem que voltar para a América do Sul e o Palmeiras tem que aproveitar. E na sua opinião, Bigato, a contratação do Ramon Sosa e terminou lá, o Fluminense foi eliminado pelo Chelsea, 2 gols de João Pedro, 2-0, o Chelsea está na final, aguarda o vencedor da partida de amanhã entre Paris Saint-Germain e Real Madrid às 4 da tarde, Bigato. Muito boa, eu já falei boa noite para você. Falou. Agora, igual o Sosa, tem um monte aí no futebol brasileiro, é isso que eu questiono, por que você não mergulhar melhor nos jogadores, encontrar oportunidades aqui no mercado nacional e projetar esse jogador para jogar no Palmeiras e do que você trazer um jogador de fora. Para você trazer um jogador de fora, que aqui tem um monte igual, é melhor você... Se for na Série B do campeonato... Se for na Série B do Campeonato Brasileiro, você acha um monte igual o Sosa. Não, o Palmeiras não foi bem. Até a base, Bigato. O Palmeiras tá revelando tanta molecada na base aí. E eu sou favorável a ter um limite. Eu acho que no Brasil deveria ter no máximo 2 estrangeiros por time e jogador jovem só sair depois dos 21 anos de idade, com 22. Você tem que fazer uma proteção do futebol brasileiro, senão cada dia mais você vai ter o jogador de 17, 16, 15 já fazendo contrato com o time europeu. A gente não consegue ver esses atletas atuando aqui no futebol brasileiro. Sabe o que sobra para o futebol brasileiro? É esses jogadores de outros países medianos que vêm para cá. Jogador de no máximo 17, 18 anos depois vai embora. E jogador que a Europa já usou, espremeu tudo e volta para encerrar a carreira. Esse é o perfil de jogador que permanece no futebol brasileiro. Então eu acho que a gente tem que ter algo para proteger um pouco aqui o futebol nacional, para a gente ter jogadores de mais qualidade. Em relação ao Facundo, é um Rony em má fase. O Palmeiras deveria ter ficado com o Rony. Se é para trazer o Facundo, deveria ter permanecido com o Rony. O Rony, hoje, no Atlético, ele joga muito mais futebol que o Facundo. O Facundo realmente não tem bons números, não é, com a camisa do Palmeiras, nem o Vitor Roque. Você sabia que o Flaco Lopes tem números melhores, apesar de jogar menos? Tem números melhores que Facundo, Paulinho, Vitor Roque, enfim, fala. Não, sobre o que o Bigato falou, eu discordo, não passa por uma legislação, é só tapar buraco. Porque, primeiro que você não consegue fazer isso, vai na contramão do que é o mundo. A molecada quer sair cedo, quer fazer carreira. O que você precisa fazer é fortalecer o futebol brasileiro. É criar uma liga forte. É bloquear também, o que eu acho desse ponto, é bloquear o número de estrangeiros que está altíssimo. Mas não tem São como 9. também, o Weber, não é mas só... é que foi muito rápido, Celso. Não, de sei. 3 pulou para 5, de 5 para 7, Mas esse é um movimento natural. Quem se ferrou com tudo isso foi a Argentina.
A Argentina, nós perdemos os grandes craques para o futebol europeu. Sim. A Argentina, qualquer jovem promissor está vindo para cá. Olha Igarro, o Fausto Vera, tantos outros jogadores que vieram para cá. Na Argentina é pior ainda. O que você precisa fazer é fazer um investimento para que os clubes tenham realmente uma liga forte, façam dinheiro a tal ponto de conseguir segurar esses caras aqui pagando bem. É isso que você precisa fazer. Mas não dá, a moeda não segura, Celso. Então, Tá? mas... A gente está muito defasado na moeda também. Eu sei, na moeda, mas alguma coisa tem que ser feita. Agora, você criar mecanismos legais, vão dar um jeito de distorcer. Aí o cara não vai nem pro clube com 14, 15 anos, ele vai direto pra Europa. É Sim. isso, você não consegue... Eu acredito... Esse tipo de lei que só vai funcionar aqui é mais ou menos um jabuti. Eu acredito que se você diminuir o número de estrangeiros... Tá, 9 é muita coisa. 9 é um terço do elenco, Celso. É muita coisa, eu acho. Teve o clássico Corinthians e Palmeiras, que tinham 15. Juntando os dois elencos, tinham 15 ali. Então, eu acho que isso atrapalha o jogador da base que não foi embora chegar ao time profissional. A gente viu o Zubeldia colocar o Ferrarese na direita e mandar o João Moreira lá para Portugal. Só que assim, Tem o muito nível... jogador mais ou menos de fora que vem pra cá. Não é mais ou menos. Que clube tem um 10 decente no Brasil? Não tem. Não tem. Não tem. Os gringos são Arrascaeta, Garro, Savarino, era o menino da Argentina no Botafogo ano passado. Almada. O Almada. Não tem. Volante. Olha no Corinthians, José Martínez, Carrijo. Olha no Palmeiras, Martínez, Aníbal. Então, você não tem mais esses jogadores. Se você não contratar de fora, você vai sucumbir. Por que o Brasil está brilhando tanto na Libertadores? Por causa disso. Eu sei, mas será Olha o Palmeiras que com se Rios. não tivesse a possibilidade de contratar esses jogadores, o clube não ia apostar mais nos jogadores aqui do Brasil, Celso? Aí você tem que fazer um trabalho de base decente. Sim. Aí você tem que fazer um trabalho de base decente. E ele é feito? Essa é a questão. E na sua opinião, Ramon Sousa Capretes é uma boa contratação? É uma boa e eu vou explicar o porquê, Weber. Existe um conceito que chama-se regressão à média. O que é isso? Isso é um estudo, tá? O pessoal do Future, um projeto muito legal aqui do Brasil que tem, é o seguinte: 90% dos atacantes que marcam mais de 10 gols em uma temporada marcam menos do que isso na temporada seguinte. Isso é média. Isso é média. O pico de gols de um atacante em uma temporada não vai ser mantido. Foi feito um estudo na Premier League e no Campeonato Brasileiro. 90% de quem marca mais de 10 gols em uma temporada não mantém o número de gols na temporada seguinte. Então os clubes pagam caro porque eles vão no pico e nós também vamos nessa de imaginar sempre o pico, e você trouxe muito bem, detalhadamente, os picos de gols de cada atacante. Só que isso não é a média. Não é a média deles. O problema é o quê? É você pagar mais caro. É você não entender o jogo dos números, é você não entender como funciona a mecânica do futebol e pagar por um jogador pelo pico de performance dele. Sendo que a média, salvo 10% de exceção, eu tô falando de Cristiano Ronaldo, eu tô falando de Haaland, desses caras, que não é o caso de quem o Palmeiras está contratando. O Merentiel, o Sousa, o Facundo Torres não foi tanto por isso, porque ele não é um goleador. Mas o próprio Paulinho que você citou, o Vitor Roque, regressão à média. Isso é estudo. Premier League e futebol brasileiro. Quem marca mais de 10 gols em uma temporada, 90% não mantém o número. Não mantém o número. Então, assim, esperar aquele Paulinho, ele pode ter mais um ano se recuperando de pico, mas ele não vai manter isso aí. O Paulinho não é jogador para manter. O Haaland mantém. Ali ele vai ter mais de 10, 15, 20 gols no ano, somando Premier League e Champions League. Então, esse é o ponto. O Palmeiras faz um trabalho de análise. Esses jogadores que vêm, eles não são contratados ao acaso. E você vai errar mais do que acertar. Contratação no futebol, em qualquer clube do mundo, você mais erra do que acerta. Não tem jeito. O Messi foi para o Paris Saint-Germain. Foi um erro. Ganhou o quê? Não conseguiu ganhar Champions. O Cristiano Ronaldo foi para a Juventus da Itália. Uma dinheirama. Não ganhou. Não ganhou. Então você vai errar mais do que acertar. Agora, pega o próprio Palmeiras. Foi buscar lá o Gustavo Gomes no Milan. Olha o que virou. Foi buscar o Piquerez. Foi buscar o Richard Rios. Então, Weber, eu entendo o mecanismo de scout.
scouting do Palmeiras é tudo muito bem elaborado, independentemente do treinador, do presidente, isso dificilmente vai mudar. O Palmeiras estruturou esse departamento e essas contratações são fruto disso. O Flamengo ia ter uma contratação de um irlandês, vetaram. A diretoria não bancou, porque o Flamengo ele é comandado de fora para dentro. O que a torcida fala, a diretoria faz. O Palmeiras consegue ser de dentro para fora. Se o Palmeiras tem a convicção e está tendo de que é um bom jogador, estudou, analisou, eles vão contratar como estão contratando. Vamos com as informações do Palmeiras com o nosso Márcio Torvano. E o Palmeiras, que teve o seu jogo adiado no final de semana, não vai mais atuar domingo contra o Santos, fora de casa, apesar que a CBF diz que esse jogo não foi adiado, porque nem mesmo foi marcado. Então os jogadores ganharam folga até sexta-feira. O time volta a campo dia 16 contra o Mirassol em casa, Brasileirão. O Verdão, quando parou o Campeonato Brasileiro, estava na 4ª colocação com 22 pontos, com 11 jogos. Lembrando que o Flamengo é líder com 24 pontos e também 11 jogos. Na última rodada, antes do Mundial, o Palmeiras jogaria em casa contra o Juventude. Este jogo também não aconteceu. A equipe que não tem mais Estevão, Paulinho fora até o ano que vem, Murilo com lesão muscular e o que tenta recuperar espaço é Felipe Anderson, que chegou ao clube, mas até agora não agradou. Vitor Roque é outro que precisa aparecer mais. E o atacante paraguaio Ramon Sosa, de 25 anos, estava no futebol inglês, acertou com o Palmeiras e vai ser reforço. E o clima no clube ainda é de ressaca pela eliminação no Mundial.